Olá, pessoal! Hoje eu vou dar continuidade ao curso de licenciatura em Biologia e eu vou falar sobre a disciplina de Genética. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro tema da nossa disciplina de Genética, que é os recentes avanços da genética. E por que nós escolhemos esse tema? Porque são temas atuais que estão normalmente nas redes sociais e eles geram muitas polêmicas. Então nós resolvemos começar com esse tema porque é uma forma de motivar vocês a estudarem genética e a entender a importância da genética na nossa vida. Bem, o que é genética e o que a genética estuda? A genética é a área da biologia que se dedica ao estudo da hereditariedade. Quando nós pensamos em hereditariedade, automaticamente vem na nossa cabeça Mendel. Por quê? Porque foi o Mendel o primeiro pesquisador que desenvolveu um experimento e publicou um trabalho a respeito da hereditariedade. E esse trabalho ele foi publicado em 1865 e ele é absolutamente atual. Esse trabalho ele é a base de toda a genética. Então, quando nós pensamos em hereditariedade, nós pensamos em Mendel e estamos pensando na genética clássica, que é o início dos estudos de genética, que são os estudos da hereditariedade. A genética também ela estuda a transmissão das características de geração em geração. Aqui nós já podemos falar sobre um assunto polêmico que são os testes de paternidade. Hoje nós já estamos acostumados a esse assunto, então ele não é um assunto que gera tantas polêmicas e fica tanto na mídia, mas é importante que nós saibamos lidar com esses assuntos e que a gente também saiba a teoria sobre ele e que isso seja muito estruturado em nós, porque assim nós podemos formar opiniões. A genética também estuda a variação observada entre indivíduos e espécies. Alguns dos avanços alcançados na área de genética têm gerado muita polêmica e dividido opiniões. Aqui eu poderia citar vários assuntos que geram muita polêmica e dividem opiniões, como por exemplo a terapia gênica. Mas isso não é o foco do nosso estudo, isso não é o foco da nossa aula. O foco da nossa aula é informar, tornar o professor apto e seguro para falar sobre esses conteúdos e não formar opiniões. Mas o importante é que o professor tenha em mente e saiba, domine o assunto para que ele possa dividir isso com os alunos de forma que os alunos possam opinar. Portanto, nós não estamos formando opiniões, nós estamos aqui com o objetivo de informar o conteúdo. A genética torna, assim, importante adquirir uma base teórica sólida, que foi o que eu acabei de explicar para vocês, que permita compreender, discutir e opinar sobre assuntos atuais e de interesse comum. Existem muitos outros assuntos que não são tão polêmicos, mas que são importantes no nosso dia a dia, como, por exemplo, os alimentos transgênicos. Esse assunto ele é bem recorrente na mídia e é importante que nós saibamos falar sobre eles, porque normalmente os alunos vêm nas redes sociais e trazem muitas vezes conteúdos que não são conteúdos que permitam que ele domine o assunto. Então o professor ele pode, por meio dos conteúdos que serão discutidos no nosso curso, informar os seus alunos a respeito desses assuntos. Bem, o objetivo geral da nossa disciplina de genética é capacitar os alunos a dominarem os conceitos básicos da disciplina, que é o que está sendo dito muitas vezes para vocês. Por quê? Isso é uma forma de motivar vocês a estudar genética e é uma forma de vocês compreender que a genética ela está presente no nosso dia a dia, permitindo o desenvolvimento da construção do conhecimento genético. Por que a construção do conhecimento genético? Porque a genética surge em 1865 e ela ainda é absolutamente atual. E com meios de desenvolvimentos tecnológicos, a genética ofereceu possibilidades
para que a gente tenha uma vida mais fácil. E eu vou citar alguns exemplos para vocês nessa aula que permitirá vocês compreender um pouco e entender um pouco mais tudo que eu estou dizendo a vocês. Então eu começo a falar sobre as curiosidades da genética. Muitas doenças genéticas que, quando identificadas, não tinham cura, hoje são possíveis de serem tratadas por meio de novas tecnologias que foram desenvolvidas. Isso é muito importante, porque às vezes a genética ela não é capaz de desenvolver uma cura sobre uma doença, mas ela melhora a vida do paciente. Então isso é muito importante, porque é a união entre os pesquisadores e os médicos. Um exemplo são os tratamentos de diabetes. Uma pessoa com diabetes, ela apresenta ausência ou deficiência de insulina no organismo. E isso é muito complicado, porque a pessoa não produzindo insulina, ela se alimenta, mas o corpo dela não entende que ela se alimentou porque existe uma deficiência de insulina, e a insulina é um hormônio que faz com que as células captem glicose. Então é uma doença que pode levar à morte ou levar sérias complicações para o indivíduo. O tratamento de diabetes, ele se iniciou na década de 20. E as pessoas que tinham diabetes naquele momento, elas tomavam insulina que eram provenientes de animais, que eram provenientes do pâncreas de animais, como porcos, cães e bois. Essa insulina resolvia o problema? Resolvia. Acontece que essa insulina, embora ela seja muito parecida com a insulina humana, ela é uma insulina proveniente de animais. E algumas pessoas desenvolviam alergia contra essa insulina. E isso era um problema, porque essas pessoas então passavam a não ter uma possibilidade de se tratar. O tratamento de diabetes, ele mudou na década de 70 com uma nova tecnologia, a tecnologia do DNA recombinante. O que significa essa tecnologia? Significa que foi possível clonar o gene da insulina e produzir insulina humana no laboratório. Esse tema de tecnologia do DNA recombinante, eu não vou entrar com vocês a fundo nesse tema, porque ele voltará nas aulas de biologia molecular. Mas seja como for, é importante nesse momento que vocês entendam que na década de 70, por meio de uma tecnologia nova, foi produzido então em laboratório a insulina humana. E dessa forma, todo paciente com diabetes pode ser tratado. Uma outra doença que não é tão conhecida quanto a diabetes é a doença de imunodeficiência combinada severa, que é uma doença genética causada por mutações no gene que codifica a enzima adenosina desaminase, ou simplesmente chamada de ADA. Os indivíduos com essa doença não têm um sistema imune funcional e geralmente morrem de infecções que são comuns em pessoas normais. Esses indivíduos, eles tinham uma vida absolutamente limitada. Para nós, quando nós pegamos uma gripe, nós passamos alguns dias doente, mas nós nos recuperamos facilmente. Para esses indivíduos, uma gripe seria fatal, portanto, eles tinham que viver isolados. Em 1990, foi realizada a primeira vez que foi realizada uma terapia gênica para a doença de imunodeficiência combinada severa. O processo de terapia gênica parada consistiu em retirar do paciente leucócitos, que são células do sistema imunológico. Essas células foram isoladas e misturadas com um vetor retroviral, no qual estava inserida uma cópia do gene ADA normal. Eu vou explicar um pouco mais como foi desenvolvida essa terapia, gênica. Bem, os médicos, juntamente com os pesquisadores, eles retiraram dessa paciente células do sistema imunológico dela.
tiraram uma porção de células. Essas células, elas foram cultivadas dentro do laboratório. E isso é uma técnica que é muito utilizada nos dias de hoje, o que nós chamamos de cultivo celular in vitro. Essas células se dividiram e no momento em que os pesquisadores conseguiram uma quantidade de célula razoável, eles colocaram, por meio de um vetor viral, o gene ADA normal dentro dessas células. Esse vetor foi capaz de inserir esse gene no genoma dessas células. A partir daí, os médicos, juntamente com os cientistas, injetaram novamente essas células na paciente que tinha a doença de imunodeficiência combinada severa. E o que aconteceu é que essas células migraram para a medula óssea dessa paciente. E a partir daí, essa paciente começou a produzir aproximadamente 25%, 30% dessa enzima. E foi o suficiente para ela ter uma vida normal. Essa paciente hoje, ela vive muito bem. Esse caso, ele tem muitas histórias da internet, seria uma possibilidade de vocês estudarem, e eu também disponibilizei um texto nessa semana que fala um pouco sobre essa doença e sobre a paciente que recebeu pela primeira vez esse tratamento. E ela tem uma vida normal. Uma outra doença que também teve auxílio do desenvolvimento de técnicas associadas à genética foi o tromboembolismo. O indivíduo que apresenta o tromboembolismo, ele deve receber tratamento preventivo com a droga varfarina. O problema é que essa droga varfarina é um anticoagulante e se ele não for administrado na dose certa, ele pode levar o paciente à morte, porque ele pode causar hemorragia grave. E ao invés, é um tratamento que então precisa ser muito cuidado. Qual é o papel da genética nessa doença de tromboembolismo? Bem, existe uma proteína chamada citocromo P450 que está envolvida no metabolismo da varfarina. A análise gênica dos indivíduos permitiu identificar mutações ou não na proteína responsável pela degradação da varfarina, pelo metabolismo da varfarina. Com este resultado, o médico prescreveu uma dose mais reduzida ou maior de varfarina para esses pacientes. Então, o que foi descoberto? Que alguns pacientes metabolizavam mais ou menos essa droga no organismo. E com base no estudo genético desses indivíduos, o médico pôde, então, administrar doses que fossem razoáveis e que permitissem o indivíduo ser tratado e não ter hemorragia grave. Então, mais uma vez, a genética interferiu e o paciente pôde ter uma vida melhor, uma vida mais adequada e sem correr o risco de ter uma hemorragia grave. Em algum momento, nós já ficamos sabendo ou já lemos sobre uma situação que ocorreu no mundo, que foi a tragédia do World Trade Center, que foi uma tragédia que marcou a história da humanidade. E qual foi o papel da genética nessa tragédia? Bem, havia muitos empecilhos para a coleta de amostras, porque tinha uma enorme quantidade de destroços no local após a tragédia. O calor e a decomposição microbiana dos restos mortais eram muito grandes. Haviam muitos restos mortais junto com os destroços do prédio, e isso dificultava muito a identificação desses pedaços de corpos. Nesse momento, foi um momento muito crítico, porque os familiares desejavam ter uma finalização da tragédia. Portanto, vários cientistas do mundo inteiro se reuniram para criar estratégias para preparar e organizar rapidamente os perfis de DNA e compará-los com os perfis de DNA dos consanguíneos, ou seja, dos familiares. E isso contribuiu muito para que as famílias se sentissem melhores, se sentissem numa situação mais confortável, embora diante de uma tragédia tão grande que foi a tragédia do World Trade Center.
Bem, um esforço conjunto de diversos órgãos públicos e de empresas colaboradoras de empresas privadas, e agora não só de cientistas, incluindo um significativo esforço de informática, resultou na identificação de 1.700 pessoas que morreram. Portanto, a genética teve um papel fundamental. E, além disso, nesse momento, foram desenvolvidas novas tecnologias que são utilizadas até os dias de hoje. Portanto, a genética ela está presente tanto na parte médica quanto nos momentos em que existem tragédias e possibilidades de desenvolvimento de novas tecnologias para que a sociedade tenha uma melhor resposta. E aqui nós podemos ver que a genética foi capaz de identificar 1.700 pessoas que estavam no meio dos destroços. E isso tem um significado muito importante para todas as famílias. Mais uma vez, eu vou dar dicas para vocês de como estudar e de como conduzir o curso de genética. Então, o número 1 é não deixar para estudar na última hora. Vocês elegerem um tempo, um dia, um momento para vocês estudarem o curso. Segundo, não acumule dúvidas. Por exemplo, na aula de hoje, nós estudamos várias doenças, estudamos questões sociais, falamos sobre testes de paternidade, tudo isso pode ser discutido. Então, vocês podem trazer essas dúvidas e a gente discutir e também falar sobre outros assuntos. Não pule etapas. Então, siga o cronograma da maneira como ele está sendo proposto. Isso vai contribuir para que você tenha um aproveitamento de 100%. Faça todas as tarefas propostas, porque é por meio das tarefas que vocês estão fazendo e das respostas que vocês estão dando é que vocês vão ter a ideia do quanto que vocês estão aprendendo e assimilando do conteúdo. Lembrando também que essas etapas, elas servem como uma forma de vocês já irem pensando e desenvolvendo uma forma de estudo com os alunos que vocês terão no futuro. Eu desejo, portanto, bons estudos.